Boa noite, Sapiens. A pedido da Jennifer Silva, uma das nossas aqui colaboradoras, vou ler e tentar interpretar o conto A Estranha, na página 279. Diz assim: esboço para o roteiro de HQ. A peste, vista de costas, se aproxima das primeiras casas povoado ao longe. Peste, outro ângulo, adentra o povoado. Então a gente já consegue perceber, com a leitura desse microconto, desse conto, né, no caso, que a Marina Colasanti fala em um esboço de roteiro para HQ. O que vem a ser um roteiro em HQ? Vem a ser justamente um roteiro de história de quadrinhos, né? HQ aí, história de quadrinhos. Então a gente vai ver a peste no primeiro quadrinho, né? Vista de costas, a peste em outro ângulo, adentrando o povoado. Cascos de cavalo sobre o chão pedregoso. Sem apear, a peste dá de beber a cavalo na fonte da praça. Então, normalmente, as representações da peste negra, a peste, a morte, ela vem sempre num cavalo. Ela sempre chega num cavalo. As representações da peste, elas fazem parte de um imaginário bíblico, de um imaginário do Apocalipse. Então, nesse sentido, a peste negra, ela é um dos cavaleiros do Apocalipse, né, que vem anunciar os fins dos tempos. Então, vamos lá. Mão entreabre veneziana, velha espia pela fresta, cabeça do cavalo que bebe. Então, alguém, uma velha, espia pela janela, o cavalo, né, que carrega a peste, bebendo a água da fonte. Uma criança foge. Mulher a um canto, cabeça baixa, olha desconfiada. Peste, indiferente. Calcanhares de peste dando sinal de partida a cavalo. Homem sai de vão de porta, cavalo se move a passo. Homem se abaixa, mão do homem cata pedra, mão atira pedra. Vários quadros. Então, vários quadros no sentido, né, de você conseguir representar a pedra saindo da mão do homem e atingindo a peste. Olhos de mulher muito abertos, tensão. Pedra atinge a peste. Pedra cai. Portas e janelas se abrem. Habitantes correm. Excitados, habitantes rodeiam a estranha. Mão de peste caída. Mão de peste em movimento. Peste se ergue sobre um cotovelo. Sequência de rostos de habitantes. Espanto, surpresa. Ela está viva. Habitantes recuam abrindo o círculo. Peste sentada. Queixo junto ao peito. Olhar malévolo da peste. Cavalo dá arrancada para frente. Cavalo se vai, crina ao vento. Visão aérea de praça. Peste ao centro. Habitantes ao redor. Só um deles fugindo. Então, Marina Colasanti vai nos trazer, nesse conto, uma proposta de roteiro de HQ, história em quadrinho. E ela vai contar a chegada da peste a um vilarejo, as pessoas desconfiadas, né? A peste sempre é a estranha, alguém fora do vilarejo, um outsider, alguém de fora, um forasteiro, nesse sentido. E numa Europa que está vivendo ali os efeitos da peste bubônica, no final ali da Idade Média, qualquer pessoa que chegue de fora pode estar contaminado. Então nós temos aqui a metáfora da peste
como também a metáfora do forasteiro, que traz doenças, traz novidade também nesse sentido para um vilarejo que já está desconfiado, certo? E no finalzinho do conto, você tem a visão aérea. Você tem que pensar sempre que ela está imaginando uma história em quadrinho. Lembrar que Marina Colasanti, ela é desse meio aí das artes, né? Ela, além de jornalista, escritora, é uma artista plástica. Então ela está pensando justamente no desenho, nesse desenho de uma história em HQ. Ela sempre foi muito caprichosa, né? Fazia seus livros, alguns livros que ela deu de presente para algumas pessoas. Os livros dela são sempre pintados, desenhados, né? Então provavelmente ela tem essa habilidade de conseguir desenhar uma história em quadrinho. Aí no final você tem assim, visão aérea da praça, peste ao centro, a peste, né, boladona, o cavalo fugiu, né, a peste boladona porque levou uma pedrada, e os habitantes ao redor. Um deles só está fugindo. Quem será que está fugindo? O que tacou a pedra. Bem interessante, né? Essa questão aqui da peste, da estranha, está ligada também à figura da morte, né? A figura da morte com a foice, que é uma figura muito representativa do imaginário da cultura europeia, sobretudo da cultura europeia da Idade Média. Bom, espero que tenha contribuído aí, e vamos seguir aqui para uma outra análise proposta, solicitada, na verdade, por um outro de nossos aqui contribuintes do canal. A pedido do nosso colaborador Vitor Abu, vamos analisar o microconto A Tempo e Hora, da página 43. De alto a baixo, nas paredes da relojoaria, relógios, e cada um marca hora diferente. Assim prefere o velho relojoeiro. Para ele, que vê o mundo de duas maneiras ao mesmo tempo, uma com o olho atacado pela catarata, outro com o olho agigantado pela lupa. A unicidade é inviável. Das horas, escolhe a que mais lhe convém. Então, nós temos um relojoeiro. Ele tem, claro, né, naturalmente, vários relógios, né, na parede da sua loja, e cada relógio desses está numa hora diferente, né? A gente consegue perceber aqui que provavelmente o relojoeiro é uma pessoa já idosa, né? Porque ele está cometido aqui por catarata, então provavelmente, né, é uma doença aí típica de pessoas já idosas, né? Não estou dizendo que é somente para pessoas idosas, mas é típica de pessoas idosas. E ele fica sempre, né, olhando para seus relógios, para as suas horas, com uma lupa, né, para aumentar, para que ele possa enxergar. E tem uma questão aqui, uma oração que é fundamental, que ela diz assim: a unicidade é inviável. A unicidade é inviável. Então, ele quer vários relógios com várias horas diferentes, porque ele se recusa a pertencer a apenas um tempo. Então, ele vive naquele universo com várias horas diferentes. Das horas, escolhe a que mais lhe convém. Ele escolhe a hora que ele quiser. Esse conto está discutindo essa relação que nós temos nos dias de hoje, de como a gente é preso pelo tempo, de como a gente é preso, sobretudo, pelo tempo produtivo, tempo do capitalismo. Eu nunca me esqueço, né, que certa vez eu ouvi
E depois eu, viajando pelo Nordeste do Brasil, eu escutei isso mais de uma vez. As pessoas, né, falam assim, que horas são? São 2 horas de relógio. Perdão, eu me equivoquei aqui. Quanto tempo você leva daqui ali? Aí a pessoa responde, são 2 horas de relógio. E a priori, quando eu escutei isso da primeira vez, eu fiquei pensando assim, bom, mas há hora que não seja de relógio? E claro que há. É porque nós achamos, né, nós da sociedade capitalista, achamos que só existe o tempo de relógio, que o tempo é algo preciso, sendo que o tempo ele é relativo, né? Por exemplo, quando você está fazendo uma coisa que você gosta muito, parece que o tempo voa, né? Quando você está fazendo uma coisa que você não gosta, parece que o tempo não passa. E quando você quer que o tempo passe, aquela brincadeira, aquele ditado, olha, dá 6 horas, mas não dá 5h30. Então, o tempo, ele é relativo à expectativa, às expectativas humanas. Essa discussão do tempo é uma discussão que aparece em outros contos e microcontos de A Hora de Alimentar Serpentes. A questão do tempo é uma questão fundamental. Meninos, Jennifer, Vitor, espero que tenha aí ajudado vocês. Desculpem o horário, que cheguei agora dos trabalhos e hoje eu não levei na minha mochila o Hora de Alimentar Serpente. Enfim, acabei esquecendo, né? Mas vamos lá, galera. Quem tiver mais dúvida aí, vamos contribuir. Amanhã eu vou dar uma aula no pré-vestibular Padre Tiúba. E nessa aula nós vamos fazer, vamos acabar de montar o quadro com as principais temáticas da obra. E esse quadro eu vou disponibilizar aqui durante a semana, com as principais temáticas e os contos que trabalham essas temáticas que nós vamos interpretar juntos e elencar. Boa noite, bom final de semana e que seja de preparação, porque semana que vem vocês fazem o ERJ, né, dia 8. Boa sexta para todos.